Minutos. Muito bem, agora sim, boa noite oficialmente. 5 de novembro, nosso encontro na disciplina de gestão de pessoas. Esclarecendo agora, quando estávamos ainda off, conversando, esclarecendo uma dúvida que surgiu, que a Thalita levantou, e é importante que esteja claro para todo mundo. A atividade... Vamos ver aqui a atividade. Relatório Virtual 2, que abriu ontem e que fica aberto até o dia 10 de novembro, portanto, é esta semana, pede que vocês desenvolvam um texto de até 15 linhas, produção própria, e que considere como base para a construção desse texto os temas da disciplina, os 6 temas da disciplina. Porque os 6 temas da disciplina, de alguma forma, podem, os 5 primeiros especialmente, estar tratando já de qualidade de vida, no trabalho, da ética, da diversidade. Mas o tema 6, especificamente, ele trata, né, com uma profundidade maior. Então, obviamente que como base o tema 6, mas todos os outros podem ter algum tipo de conceito, de informação que também venha contribuir. Mas o texto é de vocês, sempre mencionando, quando utilizarem alguma citação, mencionando o autor, porque esta também é uma possibilidade que está referida ali na questão. Podem utilizar qualquer outro tipo de produção, qualquer artigo científico, qualquer outro livro, mas sempre mencionando a fonte. Então, por exemplo, eu citava agora há pouco que nós vamos hoje, agora, em seguida, falar sobre este livro que mais de uma vez eu já mencionei ele para vocês aqui, do Jack Welch, Paixão por Vencer. Se eventualmente nesse texto que vocês estão produzindo, vocês acham uma citação interessante do Jack Welch, alguma consideração e tal, bom, vocês vão colocar no texto lá, vocês estão desenvolvendo o texto sobre a importância da qualidade de vida, da valorização das pessoas, porque isso impacta no desempenho, etc. e tal, estão desenvolvendo determinada ideia. E o que o Jack Welch escreve está muito alinhado, vem corroborar, vem ratificar, vem reforçar aquilo que vocês estão tratando ali. Então, eu vou pegar essa frase aqui. Conforme Jack Welch, abre aspas, o equilíbrio trabalho-vida é fundamental para não sei o quê, papapá, fecha aspas. Então, conforme Jack Welch, abre parênteses e bota o ano da produção, 2010, menciona que o equilíbrio entre trabalho e vida e tal, não sei o quê. É isso. Mas pequenos recortes, pequenas frases, se vocês acharem importante porque sempre aumenta a credibilidade, traz um reforço, digamos assim, na ideia de vocês. Não é uma ideia solta, uma ideia que foi pensada assim, sem muito embasamento, não. É uma ideia que é fruto de leitura de alguns textos, de alguns autores, e por isso mesmo vocês trazem pequenos recortes, 1, 2, 3 recortes no meio desse texto para reforçarem. Tá bem? Acho que está claro, né, Thalita? Ótimo. E como consta ali, então, é uma atividade que fecha no dia 10. Não se atrapalhem nos prazos, tá bem? Não se atrapalhem nos prazos. Quero dizer que aqueles que estão participando aqui, e eu tenho controle destas participações, tem já uma parte desta avaliação aqui, que vale 1,5 ponto, já conquistaram, pela participação nas aulas, pelas contribuições. Muito bem. Eu vou,
nesse início, o TDE trata disso também, dessa semana, e gostaria que tivéssemos aqui algumas participações, alguns depoimentos, vários postaram lá, tem algumas coisas bem interessantes, mas eu gostaria de começar, e aí vamos seguir a mesma forma que temos adotado nas recentes aulas. Vocês vão se inscrevendo pelo chat ou a mãozinha. Vamos se inscrever pelo chat. Né? Então, se inscreve. Eu quero ser o primeiro a comentar, eu quero ser o segundo a ler e tal. Né? Mas isso, enquanto isto, eu vou fazer uma breve apresentação, uma leitura de um texto deste livro, Paixão por Vencer. Eu vou ler e vão ter alguns slides que vão estar apresentando esses tópicos da leitura. Né? E aí, depois disso, eu abro para as manifestações. Podem comentar sobre o texto. Acho sempre interessante a gente fazer algum tipo de comentário sobre o texto e também trazer o seu depoimento de como são as políticas de valorização da diversidade, de como são as políticas no que diz respeito à atuação ética da instituição, da empresa e assim por diante. Então, na sequência, vocês se manifestam, tá bem? Deixa eu aqui projetar, então, primeiro colocar no modo apresentação, e agora vamos apresentar. Boa noite, pessoal. Boa noite, Jonathan. Deixa eu ver aqui, vai ser uma... Vamos de novo, uma janela. Aqui. Ok? Estão vendo aí, né? Alguém me confirma, por favor, porque agora eu estou com... Não estou vendo vocês, mas estão vendo, né? Sim, professor, está aparecendo já. Tá, obrigado. Qualquer problema aí na transmissão, sei lá, no sinal, coisa assim, me chamem, por favor, que agora eu perdi o contato visual com vocês. Eu vou fazer a leitura e vamos avançando aqui alguns slides. Então, esse é o livro, Paixão por Vencer, está ali o Jack Welch na capa, Jack Welch com Suzy Welch, que é a esposa dele, que, de certa forma, também participou um pouco na construção desse livro. E o capítulo 19 se chama Equilíbrio, Trabalho, Vida. E ele inicia, né, falando sobre esse dito popular, e infeliz dito popular, né, porque nós sabemos que o nosso exemplo se dá muito mais pela nossa ação, pela nossa prática, do que propriamente pela nossa palavra. Então, ele começa fazendo a meia-culpa, né, e tratando disto, né, da seguinte forma. Então, equilíbrio, trabalho, vida. Se jamais houve um exemplo, se você jamais ouviu um exemplo típico da situação, faça o que eu digo, mas não faça o que eu faço, eu vou ter que interromper, porque tem gente aqui para entrar na aula. Ok. Então, chegou a hora. Se nunca ouviu, chegou a hora. É este o capítulo. Ninguém, inclusive eu mesmo, diz Jack Welch, nunca me consideraria uma autoridade em equilíbrio trabalho-vida. Durante 41 anos, meu princípio operacional foi: trabalhe duro, jogue duro e passe algum tempo como pai. Se o conceito estivesse em voga na época, estou certo de que descreveria minha existência como perfeitamente equilibrada. Eu tinha
eu tinha a impressão de que minha vida continha todos os ingredientes nas quantidades certas. Cresci numa época e como parte de uma cultura em que você lutava para entrar na universidade e para se formar com boas notas. Ainda como estudante, ou pouco depois, você se casava e começava a ter filhos. Conseguir emprego e ralar no trabalho eram considerados requisitos básicos para progredir na vida. Segui esse padrão sem pensar duas vezes. Felizmente, sempre vibrei no trabalho. Para mim, os finais de semana eram oportunidades para jogar golfe e para sair com outros casais. Mas, olhando para trás, é evidente que o equilíbrio que eu escolhi teve consequências para as pessoas ao meu redor, em casa e no trabalho. Por exemplo, meus filhos foram criados praticamente só pela mãe deles, Caroline. Da mesma maneira, desde meus primeiros dias em plásticos, eu costumava ir ao escritório sábado de manhã. Não por acaso, meus subordinados diretos também apareciam por lá. Pessoalmente, eu gostava muito dessas horas nos fins de semana. Limpávamos as pendências que se acumulavam durante a semana com mais tranquilidade e ainda batíamos papos sobre esportes. Nunca me ocorreu perguntar ao pessoal: vocês prefeririam ou precisariam estar em algum outro lugar, com a família, praticando seu passatempo favorito, ou fazendo qualquer outra coisa? Nunca me passou pela cabeça que alguém gostaria de fazer outra coisa que não fosse trabalhar sábado de manhã. Minha defesa, se há alguma, é que assim eram aqueles tempos. Assim eram aqueles tempos. Nas décadas de 1960 e 1970, todos os meus subordinados diretos eram homens. Muitos deles eram pais, e os pais na época eram diferentes. Em geral, não assistiam às apresentações de balé nas tardes de quinta-feira, nem recusavam transferências para outras unidades da empresa fora da cidade, para não prejudicar a carreira esportiva dos filhos. A maioria das esposas não trabalhava fora, com suas próprias necessidades e exigências. Em geral, presumia-se que as mulheres deveriam ficar em casa para que tudo corresse bem. Evidentemente, os conceitos tomaram outros rumos na década de 80. Eu interrompo porque sempre tem que autorizar a entrada aqui. Evidentemente, os conceitos tomaram outros rumos na década de 1980, quando as mulheres começaram a entrar na força de trabalho e, em fins da década, já quase 1990, eu já ouvia falar com muito mais frequência em equilíbrio trabalho-vida. Então, a expressão, segundo Jack Welch, equilíbrio trabalho e vida, ela vai surgindo em 1990. Ele já tinha quase 3 décadas de atuação no mercado de trabalho, mas essa preocupação se faz presente, se faz mais presente exatamente a partir destas transformações na composição da massa de trabalho. De início, o assunto veio à tona em muitas de nossas turmas de desenvolvimento em gestão de negócios, onde os gerentes não raro expunham as pressões a que estavam sujeitos na tentativa de gerenciar viagens e transferências em famílias nas quais os dois parceiros trabalhavam fora. Então mudou a realidade. As discussões sobre este tópico na General Electric se tornaram mais intensas em princípios da década de 1990, tanto em Crotonville quanto durante as reuniões do Fórum de Afro-Americanos
e atingiu novo nível de intensidade anos depois em minhas reuniões com membros da rede de mulheres da empresa. Essas manifestações me forçaram a enfrentar algo que eu nunca encarara antes: os conflitos resultantes da necessidade de gerenciar duas vidas integrais, uma no trabalho e outra nas horas de folga, seja cuidando dos filhos, prestando serviços voluntários em abrigos para sem-teto ou correndo em maratonas. Embora as conversas sobre equilíbrio e trabalho vida se tornassem cada vez mais comuns durante a década de 90, os debates só se intensificaram depois de minha aposentadoria em 2001. Hoje, nenhum CEO ou empresa pode ignorá-lo. No outono de 2004, por exemplo, o New York Times publicou uma série de 3 artigos de primeira página sobre o equilíbrio trabalho-vida e sobre o estresse no emprego. O título da matéria, ainda preocupado com o equilíbrio trabalho-vida? Esqueça, mas seja como for, aqui está como viver. Desenvolveu-se toda uma indústria de consultoria a partir dali sobre o assunto, e são tantos os livros e sites sobre o tema que é impossível estimar o número. Assim, não admira que em minhas viagens pelo mundo, nos últimos 3 anos, eu tenha recebido um monte de perguntas sobre equilíbrio trabalho-vida. A mais comum é: como você encontrou tempo para jogar tanto golfe e ainda tornar-se um CEO? Mas elas preenchem todo o espectro. Uma vez, em Beijing, um homem na plateia, que parecia estar na casa dos 30, perguntou: como você gerenciou os filhos enquanto gerenciava a GE? Minhas respostas a essas perguntas não foram muito úteis, não tenho dúvida. Disse que encontrava tempo para o golfe porque não fazia muito mais nada em minhas horas de lazer. Quanto aos filhos, não os gerenciei. Apenas instalava o chicote na hora das notas e bancava o diretor social durante minhas 3 semanas de férias anuais. Se hoje são felizes, devem-no muito mais à mãe do que a mim. Portanto, não pretendo ser especialista em como as pessoas devem priorizar as várias partes de suas vidas, e seja como for, sempre achei que essa escolha é pessoal. Mas, como gerente, lidei com dezenas de situações e dilemas envolvendo o equilíbrio trabalho e vida, e centenas de outras como gerente de gerentes. E nos últimos 3 anos, ouvi muitas perguntas de chefes e funcionários sobre esse tema complexo. Com base em todas essas experiências, tenho uma ideia de como os chefes pensam sobre o equilíbrio trabalho-vida. Sejam ou não explícitos sobre a questão. Você talvez não goste dos pontos de vista deles, mas é preciso enfrentar a realidade. Há muitos discursos bonitos sobre o tema, mas a realidade é outra. Para optar e agir de maneira que, no final das contas, faça sentido para você, é preciso compreender a realidade. 2 pontos. Primeiro, a mais alta prioridade de seu chefe é competitividade. Evidentemente, ele quer que você seja feliz, mas apenas na medida em que contribuir para a vitória da empresa. Na verdade, se ele estiver trabalhando bem, o seu trabalho, por sua vez, será tão vibrante que a sua vida pessoal se transformará em algo menos premente. 2. A maioria dos chefes está absolutamente disposta a acomodar os desafios do equilíbrio trabalho-vida se você fizer jus a isso com bom desempenho. A palavra-chave aqui é se fizer jus. Terceiro, os chefes sabem que as normas sobre trabalho e vida que constam dos folhetos da empresa destinam-se principalmente a facilitar o recrutamento e que as situações pessoais são resolvidas individualmente, no contexto de uma cultura de apoio, não sob o argumento, mas a empresa diz que vai fazer isso. Número 4. As pessoas que ostensivamente tornam públicos seus problemas de equilíbrio trabalho e vida, e o tempo todo pedem ajuda à empresa,
são segregadas como ambivalentes, criadoras de caso, desinteressadas, incompetentes, ou tudo isso ao mesmo tempo. E quinto e último, até os chefes mais conciliadores acreditam que o equilíbrio trabalho-vida é problema do funcionário. Na verdade, a maioria sabe que existem algumas estratégias eficazes para resolver essas questões e espera que o funcionário recorra a elas, a essas estratégias. E aí ele segue, mas a partir deste depoimento que ele dá, a partir de uma percepção, né, que ele foi criando ao longo do tempo, a partir dessa percepção que ele criou nas consultorias, no próprio tempo que ele esteve à frente da GE, mas depois nas palestras e nas consultorias que fez em inúmeras empresas, ele cria, né, estes tópicos e alerta que, infelizmente, essa questão de preocupação com trabalho, com equilíbrio, trabalho-vida, existe na medida que isso pode, sim, representar ganhos para a empresa. E nada mais além do que isso. Essa é a visão do Jack Welch. Mas é uma visão que, né, de alguém que tem um histórico de produção científica, um histórico de atuação no meio de grandes corporações com resultados muito bons. Então, não dá para desconsiderar. Entretanto, eu gostaria de colocar na mesa para que a gente pudesse conversar um pouquinho e avaliar se realmente tudo isso, e desta forma com que o Jack Welch coloca, representa a realidade que a gente vive. O tema, então, é qualidade de vida no trabalho, o tema é ética, o tema é diversidade, porque este era o TDE, e portanto, eu quero, a partir de agora, abrir para vocês fazerem as suas manifestações, né, trazerem aqui o depoimento, os exemplos que vocês postaram lá, mas gostaria também que fizessem um breve comentário sobre esses pontos de vista do Jack Welch, o quanto vocês enxergam que sim, especialmente sobre esse último slide. Antes foi, né, um depoimento do quanto a vida dele, né, foi construindo esse pensar, né, esses conceitos. Ele reconhece que vivíamos numa outra época, ele reconhece que a forma com que ele viveu nesta outra época é incompatível com os novos tempos, ele narra a transformação da sociedade e destaca especialmente o aumento, o ingresso e aumento da mulher no mercado de trabalho, provocando mais intensamente essa reflexão e essa preocupação com relação a equilíbrio entre trabalho e vida, mas em determinado ponto do capítulo, ele dá esse destaque de como ele vê que os líderes, que ele sempre chama de chefes, pensam com relação a este aspecto e aos seus trabalhadores. Gostaria de ouvi-los. Quem é que se inscreve aí? Vamos lá, vamos abrir as inscrições. Não temos nenhuma inscrição ainda. Eu vou até deixar um pouco aberto aqui a projeção ainda, apresentando, para que tenhamos os tópicos e possamos conversar um pouquinho sobre eles. Mas quero abrir assim para vocês também falarem sobre o TDE de vocês. Podem ler, complementar aquilo que vocês postaram lá no exercício da semana, enfim, né, fazer um paralelo com esse texto que foi lido. Vamos lá, pessoal. Quem é que participa inicialmente?
Eu vi que tivemos várias participações. Gostaria que estes que participaram e que estão na aula trouxessem aqui o depoimento agora. Estou até procurando aqui, TDE, Gestão da Diversidade. A Maria Eduarda postou, Ana Luísa, a Nicole, Fabiane, inclusive trouxe algumas imagens, a Daiane, o Johnny, a Luciane, a Dauana. Quem se inscreve? Vamos, turma, vamos lá. Tem trabalho em grupo, Andressa, Julie, Emanuele, Leonardo, Vinícius, a Deise, o Guilherme, a Aline, a Cássia e a Jéssica fizeram em grupo também. Está todo mundo muito entusiasmado hoje para falar, muito animado. Oi, prof, tudo bem? Oi, Deise. Prof, eu só estou sem câmera hoje, eu não vou conseguir aparecer. Tá bem? Mas eu fiz, né, sobre o meu TDE, eu fiz sobre a empresa PepsiCo, não sei se é assim que se pronuncia, prof. Uhum. Mas algo que me chamou a atenção é a questão da maternidade em relação aos casais homoafetivos. Né, acredito que não seja uma coisa muito comum em outras empresas, mas eles têm esse programa, né, de 6 meses para um dos membros do casal, e o outro 30 dias, né, com relação a, enfim, pode ser adoção, ou, né, se for mulheres, uma gestação, independente também, no caso de adoção, independente da idade da criança. Então, eu achei algo bem interessante, e acho que não é muito comum, né, em outras empresas mais tradicionais, pelo menos no que eu pesquisei e no que eu li a respeito disso. Verdade, Deise, é bem interessante o programa, inclusive se tem alguém que trabalha em alguma empresa que tenha programa semelhante, acho que até cabe observar, comentar, mas é realmente um programa que mostra, assim, estes programas, eles têm essa capacidade, assim, de posicionar a empresa, né, trazendo elementos culturais contemporâneos que fortalecem muito a imagem, né? Pelo menos associa-se a imagem da empresa a estes aspectos de valorização da diversidade. Acho que o teu exemplo foi muito interessante e muito rico, o depoimento que tu trouxeste aqui da Pepsi Company. É da Pepsi? Muito bom. Isso, Daisy, oi. O que tu acha, por outro lado, aí, esses pontos de vista do Jack Welch, tu não acha que ele exagerou um pouquinho? Será que os chefes, como eles chamam os líderes, eles pensam desta forma? Prof, eu não vou conseguir opinar muito bem, porque eu acabei chegando um pouquinho atrasada, então no início eu não consegui pegar muito bem o início da explicação, prof. Sim. Mas esse último slide aqui é, digamos, a conclusão desse capítulo, né? Pelo menos uma conclusão parcial que ele apresenta. Depois ele vai falar um pouquinho mais ainda sobre essa questão do equilíbrio. Mas ele abre um parênteses no meio dessa construção temporal que ele vai fazendo, já desde a década de 1960, a partir das experiências dele, da presença dele em grandes corporações e tal, e vendo exatamente como é que se dava ao longo do tempo a preocupação das empresas, dos grandes líderes, dos gestores, no que diz respeito ao equilíbrio trabalho e vida. E ele diz que, bom, lá no início da carreira dele,
era trabalho duro, tal, o homem tem que trabalhar, o homem, né? E a mulher fica em casa, cuida dos filhos, etc. Aquela composição tradicional que a gente sabe que era a realidade da década de 60 e 70. A partir da década de 80, a mulher começa a ganhar um espaço mais forte na sociedade e, por consequência, a questão do equilíbrio trabalho e vida, na medida que o casal agora está no mercado de trabalho e precisam compartilhar todas as situações, começa a mudar a configuração. Mas, depois de fazer todo esse apanhado histórico, ele, apesar disto, né, e reconhecer que hoje os tempos são outros e tal, ele coloca que esta preocupação com o equilíbrio trabalho e vida é uma preocupação até à medida que isso possa representar bons resultados para a empresa, que isso possa representar que o teu desempenho realmente vai ser bom, vai ser superior. Nas entrelinhas está posto isto, né? Por exemplo, normas sobre trabalho e vida, estas questões todas que são postas hoje e tal, isso é só para facilitar o recrutamento no sentido de encantar aqueles candidatos. A segunda, por exemplo, que está na projeção ali, equilíbrio trabalho-vida pode até ser, até podemos arrumar um espaço dentro das nossas políticas, mas se você tiver um bom desempenho. A prioridade dos chefes, competitividade, né? Pessoas que começam a trazer muitas questões familiares, problemas e tal, começam a ficar de lado. Então, equilíbrio trabalho e vida é problema do funcionário. Isto é o que ele acredita ainda que está na cabeça dos chefes, apesar de políticas, né, serem construídas e divulgadas de uma forma muito mais romântica, muito mais bonita, de realmente uma empresa que se preocupa com a qualidade de vida das pessoas, que se preocupa com todas as questões da sociedade, que se preocupa muito com uma atuação ética, que se preocupa com, né, uma atuação que prestigia, que valoriza a diversidade, como o exemplo que tu trouxeste, Daisy. Então, apesar de tudo isto, ele tem uma visão muito cética do quanto isso é verdadeiro ou o quanto isto apenas é uma estratégia empresarial para que as pessoas produzam mais. O que vocês acham disso? Será que ele foi exagerado, como muitas vezes ele realmente é? Ou ele tem um tanto de verdade aí digamos, nessa análise mais crítica e restritiva com relação à atuação das empresas, no sentido de valorizar as pessoas e a qualidade de vida, e elevar a qualidade de vida de todos. Isto que eu quero ouvir de vocês. O que vocês acham, né? Se as empresas realmente hoje têm isto como uma compreensão e um valor inserido e vivido dentro da cultura e das práticas organizacionais, ou isso é, sim, de algumas empresas, como possivelmente o exemplo que a Daisy trouxe, mas que ainda é distante das práticas de outras tantas, a partir das experiências de vocês, a partir do que vocês ouvem, a partir do que vocês observam no cotidiano, do dia a dia, das relações de trabalho, seja um pequeno negócio, seja uma média empresa, seja uma grande empresa. A partir deste cotidiano e das experiências e percepções e sentimentos e sensações que vocês têm no que diz respeito ao ambiente de trabalho, como vocês avaliam a preocupação efetiva, concreta, real e verdadeira das empresas com relação à qualidade de vida. O que me dizem? Vamos lá. Daisy, o que tu acha? Oi. A Biane quer falar? Vamos lá.
Eu vou tentar falar, não sei se o pessoal vai conseguir me escutar um pouquinho. Por enquanto, estou te ouvindo bem. Tá. Eu consegui acompanhar o que o senhor passou, algumas coisas, né? E eu acho que existe sim, é uma preocupação que nos últimos tempos, nos últimos anos, ela está tendo, né, um olhar diferenciado e necessário. E, né, eu trabalho na rede Pearson, né? Mas a gente acompanha várias franquias, que aí são escolas, a franquia é a escola local. Né? E existem escolas de vários tamanhos, né? Quando você falou ali de uma grande empresa para uma pequena, aí eu vejo a diferença, porque quando eu vejo a Pearson no tamanho gigante, né, na mantedora, a matriz, que fica em São Paulo, né, que gerencia todas as demais redes, né, de educação, a gente vê essa valorização ampliada. Né? E aí até coloquei no meu CDE ali que ela ultrapassa, né, a questão das salas de aula, eles pensam até mesmo do quanto é importante a gente compartilhar essa importância, né, do respeito, da cultura, né, da diversidade, e eles trouxeram até numa campanha de marketing em 2018, e por isso que eu coloquei as imagens ali, né, porque era uma coisa muito mais próxima nossa. Só que localmente, né, dependendo da escola, se é no interior também do estado, uma escola pequena, né, essa valorização das pessoas, não, né, principalmente na questão financeira, assim, onde a empresa precisa investir, ela acaba sendo menor, né, diferente, porque as pessoas é muito familiar, né, então eles acham que o que eles fazem já está bom. Então muitas não dão continuidade no trabalho que a Pearson, né, compartilha conosco e da importância que é. E aí eu posso dizer que até mesmo assim, às vezes existe, né, o preconceito, né, até mesmo de achar, né, da pessoa, não, esse professor não pode, né, porque é muito novinho, né, ou por tem uma outra opção de gênero, né, e isso é, digamos, contra, né, a questão da Pearson Brasil fora, né, no caso da rede. E aí se trabalha, né, muito essa questão, hoje, né, se tem um acompanhamento ainda maior, principalmente nas questões de equipe pedagógica, exatamente para que o aluno, né, tenha todas essas questões de valores, respeito, e além de aprender o idioma, né, aprenda também a se tornar um verdadeiro cidadão do mundo, que hoje é, na verdade, nosso dia a dia, né, é importante, a gente se sente valorizado, né, quando tem toda essa questão de respeito. Prof, eu concordo com o que a Fabi colocou. Eu acho que as empresas menores, elas tendem a não abrir muito, digamos, o seu campo de visão para essas novas diversidades que estão, né, surgindo, tanto a questão de gênero, flexibilidade de horários, né, e as empresas maiores, que são mais visadas, que estão mais na mídia, elas tendem a abrir mais o leque quanto a essa questão, né, divulgar mais questão das políticas, até para engajar mais funcionários, ou os jovens que estão se formando, né, com grande potencial, eles acabam se direcionando para essas empresas, justamente por essa opção, né, na questão da diversidade cultural, né, da opção sexual, né, nesse sentido de ter mais, eles serem mais valorizados nesse quesito. Interessante que tu trouxeste, Fabiane, e o que a Daisy também reforçou, e vocês pegaram um ponto que vale a pena até a gente ampliar. Alguns autores, Natane, eu já te passo também. Alguns autores falam que nós vivemos na sociedade das organizações, que muito das práticas, dos valores, dos costumes, das regras, das normas, enfim, mas muito das práticas cotidianas vão se instituindo a partir, ou tem como precursores estas grandes organizações. E aí a gente avalia, né, tanto o exemplo da Daisy quanto o exemplo da Fabiane, e
e que destacam essa coisa da abrangência da organização, da Pearson nacional, da Pearson com programas de valorização da diversidade, da Pepsi Company também e tal, mas que as gurias ainda destacam, mas que nas pequenas empresas a gente ainda não enxerga isto, porque as pequenas empresas ainda trazem a manifestação não transformada, né? Uma manifestação ou práticas que estão um pouco atrás, que estão aprendendo, queiram ou não, estão aprendendo, né? Querendo ou não, e que, por consequência, vão, sim, se transformando. Essas transformações sociais dentro desta linha de pensar destes autores que pregam que nós vivemos a sociedade das organizações, porque as organizações é que instituem os novos modos de vida, vem muito, né? O que vocês trouxeram vem muito ao encontro disso, porque as grandes corporações, as grandes organizações, inclusive, conforme o comentário da Daisy, que tem mais visibilidade, que estão mais expostas e que, por consequência, precisam estar atentas às tendências, ou, quem sabe, lançando as tendências, é que são, né, as precursoras, é que são aquelas norteadoras de novos valores e novas práticas. Penso que sim, penso que a gente esteja vivendo estas transformações muito a partir de políticas, de instituições, de organizações. E aí o termo, né, a expressão organizações, a gente tem que considerar em toda a sua amplitude. Organizações públicas, privadas, sem fins lucrativos, de toda a ordem, né? Mas organizações, o mundo, a sociedade das organizações. Bacana. Muito bom. Natane, quem mais se inscreve para trazer um depoimento? Ainda temos tempo, gostaria de ouvir mais depoimentos. Natane, a palavra é tua. Boa noite, professor. Primeiramente, desculpa, né, que hoje eu também estou sem câmera. Pelo jeito, as meninas que sempre abrem estão sem câmera. Hoje me deixaram sozinho aqui, só eu e as fotinhos. Mas queria falar primeiro sobre o meu TDE, né, que eu até me empolguei fazendo ele, né? Eu fiz ele um pouco extenso demais, daí mandei em anexo. Mas para não comentar todo ele, eu vou falar sobre a parte que eu mais gostei, que foi... Eu fiz sobre o Magazine Luiza, né? Que eu mais gostei foi a parte dos PCDs, né? Que o Magazine Luiza, desde 2013, ele possui um programa de alta performance para colaboradores com deficiência. E que ele foi desenvolvido pelo grupo de gestão lá de pessoas do Magazine. E nesse grupo, nessa equipe tem assistente social, psicoterapeuta, uma terapeuta ocupacional, professora de informática, que essa professora e todas essas outras pessoas, elas fazem um acompanhamento do desenvolvimento dessas pessoas que têm deficiência para que tendo como objetivo assim, identificar as necessidades e as potencialidades individuais, para eles poderem melhor encaixar essas pessoas em setores e em vagas que são disponíveis. Então, o Magazine Luiza ele trabalha bastante em cima dessa questão de pessoas com deficiência, né? E eles são bem preocupados, a Luísa Trajano, ela é bem preocupada nessa questão. Até ano passado, se eu não me engano, ela também fez um comentário que o Magazine Luiza ia trabalhar com mais, agora me fugiu a palavra, mas dar mais oportunidade, abrir uma cota racial, abrir mais vagas para pessoas negras, né?
Até teve pessoas que criticaram ela, achando que fazer isso era uma forma de ser racista. Mas eu acredito que ela tenha sido mal interpretada, porque ela se preocupa muito com essa questão. E sobre o que o senhor falou, aqui eu não acompanhei todos os slides, mas ouvindo as colegas e ouvindo o que o senhor falou também, por coincidência, essa semana eu estava conversando com o meu supervisor a respeito desse negócio de preconceito, né? E eu acredito que o preconceito está muito na cabeça de cada pessoa. Eu acredito, sim, nós estávamos conversando, eu e meu chefe, a respeito como a gente percebe, mesmo sendo uma empresa grande, a empresa que eu trabalho, a gente percebe como existe o preconceito com relação às pessoas que trabalham no escritório e às pessoas que trabalham no chão da fábrica. Tem pessoas que trabalham no chão da fábrica que têm preconceito, que dentro da cabeça delas, elas imaginam que o pessoal do escritório se acham superiores, assim como existem pessoas que trabalham no escritório que se acham superiores, acham as pessoas que trabalham no chão da fábrica inferiores. E que nem o meu chefe estava falando, para mim, Natane, para mim, uma pessoa que está trabalhando no chão da fábrica, que está limpando o banheiro, para mim, é a mesma pessoa. Eu cumprimento da mesma forma, eu dou bom dia, feliz, porque eu acho que tu cumprimentar uma pessoa faz toda a diferença. Ela vai se sentir melhor, ela vai se sentir enxergada. E eu percebo, assim, que a Stara tem bastante preocupação com relação aos chefes, assim, eles dão bastante em cima, tanto que no final do ano eles fazem uma pesquisa com os colaboradores de cada funcionário, de cada setor, para saber como é que é o desempenho daquele supervisor, daquele coordenador, daquele gerente. E depois que a nota é dada, eles passam, né, para o supervisor, para o gerente, para o coordenador, e perguntam o porquê, o que está acontecendo, né, dão os pontos que devem ser melhorados. O meu marido, por exemplo, o meu marido do setor dele, ele teve a nota mais alta, e a gente sempre conversa sobre isso, a questão de ter humanidade com quem tu trabalha, de ser humano, de não enxergar aquela pessoa só como uma máquina que trabalha, mas enxergar o lado humano também, ser humano com a pessoa. Não sei se era bem isso, mas... Ótimo, Natane. Sim, é que esse tema, ele abre para muitas reflexões, né? Abre para a gente pensar sobre muitos temas polêmicos, muitas mudanças nos últimos tempos. A sociedade tem sofrido, né? Tem passado. A sociedade está, né, em constante transformação, mas a gente já falou, refletiu várias vezes sobre o quanto a velocidade destas transformações é cada vez maior. E quando a gente vê transformações grandes e acontecendo numa velocidade muito grande, de forma muito intensa, isso traz tensão, traz debate, traz discussões, porque necessariamente e muitas vezes isso se dá com confronto de gerações, né? Esse texto eu achei importante registrar uma parte do texto, porque mostra muito bem o pensamento dominante de algumas poucas décadas atrás, né? Um pensamento dominante e um pensamento que instituía determinadas verdades. E estas verdades hoje elas são rechaçadas, não são aceitas, né? Quer dizer,
Vejam, quando ele afirma que na década de 1960 e 1970 isto é real, né, e ele está falando da sociedade norte-americana, o lugar... E é só a gente ver as produções cinematográficas, os filmes da época, né, qual é o lugar do homem e qual é o lugar da mulher, muito marcados na sociedade. Mas há uma transformação que se intensifica muito a partir, começa assim, né, a ganhar uma certa aceleração na década de 80, movimentos, claro, isso vem sempre, né? Mas ele começa a se acelerar nesta década de 80, 90 e nos anos 2000, bom, aí sim nós temos, né, muitas transformações nas práticas sociais. E aí a Natane já traz algumas outras questões que fazem parte desse, né, desse grande conjunto de aspectos sensíveis às relações humanas e tal. Quer dizer, a gente agora há pouco estava falando, né, da identidade de gênero, de políticas de determinada empresa que prestigiam, que valorizam, que reconhecem, que respeitam. Mas quantas outras questões, né, fazem parte também destas transformações sociais e que, de certa forma, representam uma busca por respeito ao ser humano, respeito à individualidade, respeito aos direitos. E é isto, né? Estas discussões giram muito em torno disso. Então... Professor, eu queria só uma coisa que eu esqueci de comentar também, a respeito das mulheres na Estara. As mulheres são muito valorizadas lá dentro. Nós temos gerentes de marketing, gerente do RH, agora não vou me lembrar a outra, temos mulheres que são vendedoras, ainda não temos mulheres vendedoras, mas a gente tem bastante mulheres atuando e elas são muito valorizadas, assim. Se tu demonstra que tu tem competência, que tu quer trabalhar, que tu quer estar ali, tu é muito bem valorizado. E esse é um aspecto assim que tem sido, está presente em muitas empresas, mas a gente sabe ainda, né? As pesquisas mostram isso, que infelizmente a mulher ainda, de maneira geral, no mercado de trabalho, não tem o mesmo reconhecimento, não recebe o mesmo valor por força destes traços culturais arraigados. A gente precisa ir quebrando isso, estamos quebrando, mas ainda tenho que andar. Se tu olhar a média, né, o número de cargos de liderança exercidos, ocupados por mulheres confrontados com homens, é ainda bem menor. Sim, o valor da remuneração de mulheres comparadas com homens em funções similares, ainda é menor. Então, quer dizer, coisas inconcebíveis e inaceitáveis, mas que são realidade. São realidade. Bem, isso aí. E também outra coisa que eu queria ter comentado e esqueci antes, que às vezes eu falo muito rápido, nós temos também o código de conduta, até eu ia trazer ele no TDE, mas ele é muito extenso, tem 36 páginas. Então, mas tem uma parte específica que fala que a empresa ela é contra qualquer tipo de assédio e discriminação, principalmente o assédio moral. Então, eles trabalham muito em cima disso. Sabe que a própria que a Deise falou também agora há pouco, a visibilidade. Estas coisas, elas não saíam do ambiente empresarial, organizacional. Estas coisas eram abafadas, né? As pessoas tinham muito medo da exposição e tal. Mas hoje mudou isso, né? A cultura primeiro que a visibilidade, as coisas, né? E um grupo encoraja outro, uma pessoa encoraja outra. E como ganham espaços estas denúncias, né? Outros começam também a se sentir encorajados. Então aumentou a visibilidade, aumentou a força,
das pessoas no sentido de denunciarem práticas comuns, né? O assédio moral é muito presente dentro das empresas, mas ele está sendo, as coisas estão se transformando. As pessoas estão repensando a sua forma de atuação, né? Os líderes estão revendo suas práticas, né? A sua maneira de atuar, porque, sim, né? Eram práticas comuns e talvez nem pensassem, né? Ou não dedicassem nenhum esforço no sentido de se autoavaliar e verificar o que representava essa forma de atuação junto aos seus colaboradores, as pessoas que estão ali. E hoje, né, insisto, essa visibilidade e tudo que está acontecendo tem mostrado que, sim, essa prática ainda é presente, mas que com tudo que está acontecendo, as pessoas vão repensar e necessariamente mudar, né, a sua prática. Acho que algumas coisas acontecem, muitas vezes, por força de lei, e outras práticas acontecem exatamente dentro dessa lógica da sociedade das organizações que reconhecem, né, a necessidade da transformação de valores e de práticas e vão instituindo, provocando, forçando. A coisa, por exemplo, das cotas que a Natane trouxe agora há pouco, né? Bom, nós tivemos aí muita discussão em torno das cotas nas universidades. Mas a realidade é que, sim, precisamos destes programas, e aplausos, então, para estas empresas que foram citadas aqui, que buscam, de alguma forma, reduzir, né, estas distorções que a nossa sociedade, que nós provocamos, distorções que nós criamos, né, injustiças graves, históricas, e que precisam ser corrigidas com algum tipo de programa. Então, a coisa das cotas é, sim, uma iniciativa importante para fazer correções pelas injustiças históricas. Assim como a questão da preocupação que tu citaste, Natane, com os portadores, com as pessoas com deficiência, os PCDs, se deu também por uma discussão e por força de lei, mas, felizmente, algumas empresas, e infelizmente muitas outras ainda não, algumas empresas não se limitam ao cumprimento da lei. Compreendem o propósito da lei, o objetivo da lei, e não se preocupam com apenas cumprir o percentual mínimo da lei. Se possível, vão além, como tu relatou. Quer dizer, não, se é 3%, então conta bem aí quantos que nós precisamos admitir, admite isso e coloca eles aí em qualquer função. Olha a coisa louca, né, que ainda é presente. Mas a lei tem esta intenção de provocar reflexão e de mudar conceitos. Então, programas organizacionais, muitas vezes programas legais, são instituídos para a gente ir redesenhando, redefinindo, reorganizando, melhorando algumas coisas que, infelizmente, né, não eram praticadas da forma mais adequada. Bom, vamos lá. Eu gostaria... Obrigado, Deise e Thalita, por terem aí dado um oi, aberto a janela. Dauana, você está cansada já com a mão levantada aí? A palavra é tua. Tava no mudo aqui para variar. Ah, tá. Boa noite. Não, que às vezes eu ia falar, eu pensei, não, mas não vou falar.
daqui a pouco, não vou falar. Pode Mas falar, agora pode você falar. pegou num ponto ali que, na minha opinião pessoal, né, que cada um tem o que eu acredito e o que segue, né? Mas eu demorei bastante tempo para entender a importância das cotas raciais. Durante muito tempo eu pensava, poxa, mas isso é uma discriminação. Tipo, eu dizer que precisa ter tantos colegas negros numa sala de aula. Demorou, mas com a maturidade, daqui a pouco, enfim, não sei, da vida, a gente entende que sim, é necessário, justamente por essa questão que o prof comentou. A gente tem sim uma dívida histórica a ser cumprida. É muito fácil para mim, branca, falar que somos todos iguais, mas é diferente para um parceiro meu que não é da mesma cor. Então, uma questão bem pessoal que eu penso mesmo, que sim, eu admito em falar que eu demorei para concordar com cotas raciais, essa questão de, sei lá, de 3 anos para cá, que eu defendo e entendo a importância, mas é um gancho só, realmente, no que tu comentou ali, da questão da dívida histórica que a gente tem, e é muito recente, né, pessoal? Não é poucas gerações atrás de nós que tinha escravidão, então é muito recente, a mudança cultural, ela vai demorar muitos anos ainda, talvez daqui, sei lá, 50, 100 anos, que a gente não vai estar aqui para ver, seja natural sim, que não precise mais, mas realmente por agora é necessário, a gente precisa incentivar e empoderar, né, os nossos colegas negros, enfim, etc. É péssimo deixar só que eles advoguem pelos seus direitos, a gente tem sim o dever de advogar por eles também, e é mais uma opinião pessoal. Ali, pela parte do TDE em si, eu... Parabéns, Ana, antes do teu TDE. Muito obrigado pela tua fala e parabéns. Imagina. Expliquei um pouquinho como é feito hoje na John Deere. Tem muito programa ainda lá dentro que eu nem conheço pelo tempo, né, que estou lá. Mas toda e qualquer frente de diversidade e inclusão tem muitos projetos acontecendo na empresa. Em outros momentos já comentei que a gente é avaliado pelo desempenho na empresa, é formado plano de carreira, etc. E a parte de personas que a gente fala, ela é obrigatória também, no sentido da gente se desenvolver como pessoa, não só competências, mas o pessoal em si é incentivado. Aí hoje a gente tem vários eixos de personas que a gente escolhe para se desenvolver. De liderança, eu quero desenvolver a habilidade de tomada de decisões, ou nesse sentido. Mas um dos eixos, ele é obrigatório. E esse eixo é o de diversidade e inclusão. Todo e qualquer funcionário precisa se desenvolver dentro desse eixo. Aí entra tudo, né? Diversidade e inclusão é diversidade e inclusão. É racial, é orientação sexual, homens e mulheres, jovens, questão de idade também, de tu ser empático com pessoas de idades diferentes nesse sentido. E com base nisso é montado um plano, né, de desenvolvimento dessa parte de diversidade e inclusão. A empresa quer saber. Que nem eu comentei, é muito fácil falar que para mim é indiferente, que eu trato todos iguais e que para mim não tem diferença, etc. Mas eles querem que através de ações a gente aumente isso no nosso interior e que a gente também, de certa forma, diga para eles o que eu estou fazendo, que eu, da Ana, sou assim realmente. Então, a gente coloca de diversidade e inclusão, Dano, o que tu vai fazer esse ano, nesse fiscal year, para te desenvolver mais ainda nessa parte? Eu vou participar da Sociedade das Mulheres Engenheiras, que é a questão do empoderamento feminino dentro da indústria e etc., e mulheres dentro das áreas de ciência, tecnologia, etc. Eu vou fazer uma mentoria também com um colega mais velho para entender como que ele é, a vida dele, conhecer, trocar experiências, etc. Porque conhecendo a gente aprende, né, e se desenvolve. E nesse sentido tem bem forte na empresa esse incentivo de participar de grupos, liderar, é muito aberto, a empresa promove também muito evento, não deixa só para quem quer, puxa,
não, o RH é engajado também nessa parte, e assim que vão acontecendo o processo de desenvolvimento, né? A gente tem também bastante PCDs, mas a empresa tem os PCDs além de algo para cumprir a lei, né? Além de algo como legislação, que tem lá, sei lá, cada X funcionários tem que ter um PCD. Vai bem além disso, tem os grupos focados no desenvolvimento dos nossos colegas que são de inclusão, tudo e qualquer palestra, treinamento, tudo tem Libras, tudo é pensando em incluir aqueles que têm a deficiência auditiva, tem a adaptação também de atividades na própria produção para incluir pessoas com alguma limitação física, então procuram sempre ter esse desenvolvimento. E é isso, assim, lá na empresa é bem comentado, né, é uma empresa multinacional, então como o prof comentou no início, as multinacionais já vêm com isso há muitos anos, né, de tornar algo comum, e é algo que vem de cima para baixo também, mas é bem legal ver o engajamento de todos hoje em si na empresa, com essas questões de diversidade e inclusão. Nota-se que tem uma evolução nesse sentido constantemente lá dentro também. A questão do seu comentário, do texto que você leu, eu cheguei bem no fim também, como a colega comentou, mas eu entendi a mensagem final ali, a questão de equilíbrio entre trabalho e vida. Eu acredito que tem que existir o equilíbrio entre trabalho e vida. Você tem que saber o que são realizações pessoais para você, e o seu profissional, as suas realizações profissionais, elas têm que casar com o que tu quer para a tua vida como objetivos, né? Por exemplo, digamos que para a tua realização pessoal, tu não pode ser transferida de emprego para outro estado porque a tua família está aqui, ela é importante para ti. Ok? Isso tem que estar claro para você, e no teu plano de carreira, no teu desenvolvimento também precisa estar claro. E você precisa traçar metas para que isso não se é algo que vá interferir no teu bem-estar, que tu tenha outras opções, né? Para seguir uma carreira, ter um plano ali que atenda às tuas realizações pessoais também. É uma questão que eu, como opinião pessoal, tenho, que sim, o pessoal tem que casar com o profissional. E é isso, um pouquinho de cada ali, falando do TDE, falando do texto, mais para participar. Ótimo, muito bom, Dawana. E aí, Deise, Fabiane, Natane e Dawana, nosso time de comentaristas, quando a gente ouve a Globo News, tem o time de comentaristas da Globo News. Aqui eu tenho o time de comentaristas também, toda semana. A Thalita faz parte também. Hoje a Thalita não falou muito, só tirou algumas dúvidas. Mas eu tenho um time de comentaristas, tem algumas comentaristas que não falaram hoje. Deixa eu ver quem mais aqui normalmente gosta de participar. Eu tenho tudo anotado aqui, tudo anotado. A Alice, a Gabriela também participam por vezes. Muito bom. Legal, gurias, vocês terem trazido esse depoimento. Eu quero fechar assim a nossa noite. A Deise quer falar ainda, então fala, daí eu vou fazer o fechamento, Deise. Oi, prof. Não, só para complementar, né, o que a colega falou a respeito tanto da questão das cotas raciais e, né, da mudança, da diversidade né, das empresas e questão de gênero, eu acho que isso é muito cultural também, né, vem muito da cultura do patriarcado. Então, para tu mudar uma cultura, leva um certo tempo. Então, é algo que precisa ser mais trabalhado, né, do que já está sendo, para as próximas gerações, essa cultura ser mudada, né, a cultura ser da inclusão, de todas as formas, tanto racial, quanto gênero, quanto a questão da mulher, né, ser empoderada. Eu acho que, é minha opinião, claro, pesa bastante a questão cultural, né, que fica impregnada e leva um certo tempo para mudar isso, né?
Perfeito, Deise. Uma transformação destes elementos que estão enraizados nas nossas práticas, né? São as verdades instituídas. Se a gente volta para esse período que o Jack Welch narra, era isto mesmo, era isto. Se vocês conversarem com a geração dos pais de vocês, dos avós, mas talvez até dos pais, vocês vão ouvir isto, que era assim. Os avós de vocês era o homem trabalhando e a mãe, a mulher, cuidando da casa e dos filhos. E é isto, esse era o papel da mulher. E o papel do homem era dar a subsistência, ele ia trabalhar e tal. Nós sabemos que esse era o desenho da família tradicional. E para transformar isto e tantas outras coisas que foram aqui levantadas, né? Porque, olha, nós precisaríamos aqui de muito mais tempo para conversar sobre como eram tratados esses temas que foram aqui colocados e que hoje ainda, às vezes, né, eu acho que tanto a Deise como a Dauana, vocês tiveram uma habilidade, uma sensibilidade muito grande para ir trazendo o tema, e precisamos ainda, porque sim, ainda são temas sensíveis, mas que precisam ser colocados, e eu vou dizer assim, que eu gostei muito assim, da forma com que vocês colocaram, porque é isto, é com essa sensibilidade, com essa capacidade de resgatar a história, né, e de ter elementos bastante consistentes que mostram, olha, existia uma prática que não era adequada. Nós nem estamos aqui querendo crucificar alguém, mas nós precisamos ajustar essas coisas. Nós precisamos encontrar formas de corrigir essas grandes distorções históricas, né? E é isso que vocês, com muita sensibilidade, assim, fizeram hoje. Eu gostei muito. Jéssica pediu a palavra, não sei se mais alguém tinha pedido a palavra. A Andressa estava com o microfone aberto também, não sei se quer falar. Jéssica? Sim, prof. Não, eu ia falar exatamente isso que o senhor acabou de comentar, que isso vem de uma geração mais velha também, né? A gente escuta dos avós, normalmente, que eles trabalhavam para trazer sustento, até porque era uma geração que tinha muito mais filhos também, né? Meu pai, por exemplo, tem 7 irmãos. Imagina pagar alguém para cuidar de 8 crianças, né? Então, era exatamente isso. A mulher ficava em casa e o homem trabalhava. Mas a questão também dos PCDs, prof, eu fiz o trabalho da Coca-Cola e eu achei bem interessante que a Coca-Cola também tem um trabalho entre funcionários para incluir os PCDs, sabe, na equipe. Tipo, um trabalho com toda a equipe para trazer eles. Até tem uma propaganda bem grande no site deles, na parte de PCDs e cotas, que eles dizem que eles não rotulam pessoas, eles rotulam apenas garrafas. Eu achei isso bem legal. Tu colocaste, inclusive, lá no teu TDE essa frase, sim, né, Jéssica? Eu comecei ele com essa frase, que eu achei muito interessante. Isso é uma campanha, não é recente da Coca, viu? Isso aí, essa campanha aí já tem, olha, bons anos. Bacana, a Coca trabalha bastante nisso. Tem um vídeo espetacular da Coca com relação, quando ela lançou essa campanha. E esse vídeo tem, eu acho, não sei quanto tempo, mas tem é muito bacana. Não sei se vocês já assistiram. Eles colocam as pessoas, eles levam pessoas para uma sala escura, as pessoas entram sem enxergar absolutamente nada, colocam cada um eles colocam num lugar, numa mesa redonda, e aí cada um começa a falar um pouco, trazer algumas características suas, e depois liga a luz e tem um elemento surpresa extraordinário, e aí eles fecham aquele comercial, aquele vídeo publicitário com esse slogan, né? Nós rotulamos latas, não pessoas. Eu vou ver se encontro esse vídeo e trago, vou anotar aqui para passar para vocês. Vou botar ali no
É muito legal a mensagem. Foi bom tu ter falado, Jéssica. Coca-Cola vídeo. Pessoal, quem mais? Andressa, tu estava com o microfone aberto por descuido ou porque quer falar? Por descuido. Professor, eu quero só fazer mais um comentário antes de. Vamos lá. Eu concordo muito com o que a Dauana e a Daisy falaram a respeito da cota racial e da questão do preconceito com as pessoas negras. A questão de que antigamente as pessoas eram criadas dentro do preconceito, né? Eu quero trazer como exemplo o meu avô, que hoje é falecido. Meu avô era uma pessoa muito racista. E o meu pai, ele cresceu dentro desse conceito dele. Mas, ao sair para fora trabalhar, ele fez amizade com muitas pessoas, inclusive com pessoas negras. Eu tenho um padrinho negro, que eu amo de paixão. Então, ele soube perceber que não é a cor da pele que faz uma pessoa, é o que tem dentro. Perfeito, Natane. Perfeito. É isso. Eu tenho que encerrar, nós estamos estourando o nosso tempo. Eu só queria perguntar para a Dauana, tu botou um link ali. Deixa eu ver o que é isso. Ah, eu achei que era o da Coca-Cola. Não, esse é outro. Mas eu não vou conseguir projetar para vocês, mas assistam. Legal. Assistam. Tá. Copiem e colhem aí o link, porque em seguida eu vou fechar. Pessoal, então, agradeço a participação de todos. Tenho a impressão, deixa eu ver aqui para não falar bobagem, mas tenho a impressão que essa semana, então, não temos TDE por conta exatamente da atividade relatório virtual 2, que é esta semana. Então, deixa eu ver, TDE. O próximo TDE vai ser só lá no dia 11 de novembro. Portanto, esta semana agora não temos, mas estejam atentos. Abriu ontem o relatório virtual 2, 3 já postaram, então muitos ainda precisam postar, e fica aberto até dia 10, tá? Então não se atrapalhem no tempo. E aí, semana que vem, nós temos um novo TDE. Essa semana, então, é o relatório virtual 2, tem as orientações ali, é uma produção de um texto. Fabiane? Professor, só para confirmar, é só o relatório ou teremos algum questionário? No primeiro nós tivemos, né? Só o texto, né? Só o texto. Só o texto. Só o texto, conforme pede ali, só um texto. Tem que produzir aquele texto de até 15 linhas, narrando alguma coisa em torno desse tema que nós hoje tanto discutimos. Ok? Muito grato pela participação de todos, foi muito rica a noite, muito agradável, muito bacana. Tenham todos um bom final de semana, façam as atividades e semana que vem nos encontramos novamente. Tá bom? Boa noite. Tchau, tchau. Boa noite. Boa noite. Tchau, boa noite. Fiquem bem, se cuidem.